O milionário fica surpreso quando o mendigo silencia bebê no avião com um ato impensável. Era para ser uma viagem tranquila rumo a Lisboa, mas algo saiu completamente do controle logo nos primeiros minutos de voo. Renato Albuquerque, bilionário conhecido em toda São Paulo por sua fortuna e estilo de vida inabalável, vivia um pesadelo atrás do vidro da janela do avião. Seu bebê Lucas chorava com uma intensidade assustadora, um choro que atravessava o silêncio do cockpit e saturava o ar, empurrando a tensão para níveis quase insuportáveis. Passageiros ao redor começavam a se mover irritados. Sussurros baixos logo subiram de tom para murmúrios agressivos. Esse pai não faz nada? Vai calar essa criança? Que falta de respeito! Ouviu Renato, o rosto uma máscara de ansiedade e vergonha. O brilho de sua jaqueta cara parecia escapar entre as luzes frias da cabine. O aperto no peito subia, a garganta secava e suas mãos tremiam, incapazes de acalmar Lucas. Foi quando, do nada, o milagre aconteceu. Do fundo do corredor, um garoto negro, escondido sob roupas gastas e olhos que carregavam o peso de uma vida dura, levantou-se. Era Arthur Santos. Ninguém imaginava que aquele menino pobre, quase invisível para a elite ao redor, guardava algo que mudaria toda a atmosfera. Com um sorriso tímido, ele se aproximou, num misto de coragem e gentileza. "Posso tentar?" Arthur perguntou, com voz firme e embora calma. Renato sentiu o coração disparar e a esperança brotar, quase duvidando da ousadia do garoto. Então, num gesto simples e surpreendente, Arthur pegou Lucas no colo. Ao invés de assustar o bebê, virou seu mundo de ponta cabeça. Usou movimentos suaves, uma canção quase sussurrada e uma criatividade que fez o choro enlouquecedor se transformar num suave silêncio. O avião inteiro parou. Os passageiros congelaram. Os olhos arregalados não acreditavam no que viam. Renato sentiu uma mistura de alívio, perplexidade e uma pontada afiada de vergonha diante daquele ato inesperado. Durante o voo, enquanto o silêncio entrecortava as turbulências do céu, Renato observava Arthur com uma atenção que não entendia bem. Havia ali uma inteligência brilhante, uma resiliência que queimava mais forte que qualquer riqueza. Um menino que, apesar da rotina cruel que carregava, trazia em si uma visão de mundo crua, mas sincera, que desarmava preconceitos e quebrava barreiras invisíveis. Quando a aterrissagem em Lisboa ficou próxima, Renato já tinha tomado uma decisão que mudaria para sempre a vida de Arthur. "Vou financiar sua educação. Não vou deixar você perder essa chance", prometeu em silêncio, enquanto seus olhos brilhavam com uma combinação de determinação e medo do que ainda viria. Só que, depois, a história ficou ainda mais complicada. A escola cheia. E quando um projeto tecnológico, uma parceria com Renato, apareceu como uma luz no fim do túnel, as escolhas começaram a pesar demais. Sucesso ou lealdade? Progresso ou raízes? O que valia o preço dos laços familiares? A amizade entre o bilionário e o garoto parecia viva, mas pulava numa corda bamba que ameaçava partir a qualquer momento. E então, o que vai acontecer agora? Quem realmente vencerá essa batalha secreta entre poder, esperança e os fantasmas do passado? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Não eram apenas os desafios da escola que estavam pesando na nova vida de Arthur. À medida que as semanas passavam, a amizade entre ele e Renato crescia, mas a pressão para se destacar na nova realidade
não dava trégua. Cada lição em sala ressoava como um eco de vozes do passado, enquanto o garoto tentava equilibrar seus sonhos com suas raízes. Porém, em um dia aparentemente comum, tudo mudou. Na manhã do evento, que marcaria o início da colaboração entre Arthur e Renato, eles se encontraram em uma elegante sala de conferências, cheia de gente influente e investidores. O clima estava elétrico. As promessas de sucesso brilhavam nos olhos de todos, enquanto Arthur estava preparado para apresentar seu projeto inovador. Mas mal sabia ele que o destino estava prestes a fazer uma jogada brutal. Ele encarou a plateia, um misto de ansiedade e determinação. Mas antes de começar, uma figura conhecida entrou pela porta dos fundos. Dona Lúcia, mãe de Arthur. O sussurro que passou pela sala fê-los se calarem, como se houvesse um fantasma ali. Dona Lúcia, com o olhar aflito, atravessou a multidão. Arthur congelou. Ele sabia que suas decisões haviam custado à mãe noites sem dormir, mas não esperava vê-la ali, daquele jeito. O rosto dela estava pálido, a expressão carregada de desespero e raiva. "Arthur, não faça isso!" gritou ela, quebrando o protocolo e as expectativas. A sala inteira virou os olhares. A tensão se tornava palpável. "Você não pode confiar nele. Você não sabe quem ele realmente é." O silêncio pairou no ar cortante. Arthur mal conseguiu responder, os olhos de todos fixados nele. "Mãe, não é hora", murmurou, mas interiormente uma tempestade de dúvidas começava a se formar. O que ela queria dizer? A incomodação de Renato tornou-se uma vista amarga. Seu semblante outrora acolhedor agora exibia um desconforto inquietante. Renato, que sempre havia apoiado Arthur, sentiu a terra tremer sob seus pés. Ele tentava manter a calma, mas a visão de Dona Lúcia invocava segredos de um passado que ele nunca quis encarar. E ali estava ele, um bilionário, rodeado de toda a riqueza, prestes a ver a vida de um garoto ser exposta de forma devastadora. "Você não pode ignorar quem somos", continuou Dona Lúcia com uma emoção crua. "Essas oportunidades não vêm sem um preço. Eles vão destruir você, Arthur." Enquanto as palavras dela ecoavam, um manto de incerteza envolveu a sala. O que exatamente ela estava insinuando? Que passado sombrio estava ligado a Renato? Aquela frase, um preço, simplesmente não saía da cabeça de Arthur. Ela avançou puxando Arthur para o lado, como se quisesse proteger seu filho do que estava a caminho. As palavras dela cortavam, misturando-se ao clima pesado da sala. Vários olhares se trocavam, sussurros começando a aparecer. "Ele esconde algo", alguém comentou na multidão. A expressão de Renato endureceu, relutante em descobrir o que estava por trás da revelação. Arthur sentiu-se em uma cruz, balançando entre a confiança no homem que havia lhe estendido a mão e o aviso da mãe, que parecia compreender muito mais sobre aquele preço. O que começara como uma colaboração cheia de esperança, agora se tornava uma teia de segredos e incertezas. No meio do caos, um nó apertou na garganta de Arthur. Ele precisava decidir em quem confiar. Apenas uma certeza restava. O que quer que estivesse prestes a ser revelado, mudaria tudo. E talvez, só talvez, os fantasmas do passado não estivessem tão distantes quanto pareciam. E agora, o que aconteceria com essa confiança? Quais segredos viriam à tona? Arthur segurou a respiração, esperando a tempestade que se aproximava. Arthur respirou fundo, o suor escorrendo pela testa enquanto a sala observava cada movimento. A declaração de sua mãe reverberava em seus ouvidos, uma tempestade de dúvidas assolando sua mente. Ele se sentia como se estivesse segurando um Glock, preparado para disparar, mas preso em um dilema cruel. "Arthur, você não pode confiar nele." As palavras dela ecoavam, cortantes e inquietantes. Renato, em pé ao seu lado, também parecia atormentado. O rosto dele se desenhava entre a raiva e a preocupação, o tipo de misto que grita segredos enterrados. O olhar de todos na sala se alternava entre os dois, uma dança de sussurros e olhares, como se buscassem por um sinal do que estava prestes a acontecer. "A senhora está errada", conseguiu finalmente articular Arthur,
sua voz tremendo. Mas cada palavra tinha um peso insuportável, e ele sabia que a barra estava alta. O que ela estava escondendo? O que Renato escondia? Ele sentiu o carneirinho se encostar em seu corpo, a pulsação aumentando enquanto o calor da atenção do público o envolvia. Mas antes que o debate pudesse continuar, um estrondo cortou o ar, fazendo todos se virarem. A porta dos fundos eclodiu em uma explosão de madeira, enquanto um homem alto, vestido de terno negro, irrompeu na sala. As sobrancelhas de Arthur se ergueram, e o coração parou. O homem tinha um semblante familiar, mas nada que ele esperasse ver ali. Dona Lúcia, chamou o novo visitante com um tom de triunfo. Você não deveria estar aqui. Dona Lúcia ficou branca. Carlos, murmurou, a voz quase falhando sob a pressão do momento. Arthur piscou, o nó na garganta crescendo. Carlos era seu pai. Desaparecera há anos, levado pela vida que a mãe tentara esconder dele. Mas quem era aquele homem? O que desejava aqui? O olhar dele era cortante e calculista. Os papéis não devem ser invertidos, querida. Sabemos de uma certa dívida que você contraiu, não é mesmo? Um bilionário não paga por ela. Agora relaxe e deixe o nosso negócio fluir, disse Carlos, olhando para Renato com um sorriso malicioso. A sala estremeceu. Murmúrios começavam a circular enquanto as palavras viajavam, enredando todos na trama. O que você está insinuando? Cortou Renato, a voz já baixa, mas com uma ameaça latente. O brilho de sua fortuna, tão intocável, agora parecia a um passo de desmoronar. Arthur sentiu o coração disparar. O que você quer dizer com dívida? Ele queria saber. O que seu pai fizera? Que tipo de acordo a mãe fizera que envolvesse aquela figura obscura? Não se preocupe, garoto. Sua mãe fez o que tinha que fazer. Ela sempre protegeu você, mas a verdade é que nossos laços são bem mais profundos e perigosos do que você imagina. Carlos continuou, a voz presa entre simpatia e desprezo. Renato poderia ser a chave, mas o preço de uma árvore nunca foi a sombra, foi a raiz. O choque na sala era palpável. Olhares se cruzavam como faíscas. O ar carregado de tensão. Arthur, preso entre a raiva e o medo, encarou Renato, que já começava a se mover, como um tigre dentro da jaula, buscando uma saída. O que sua mãe realmente fizera? O que as sombras do passado escondiam? Você não pode confiar nele, Arthur. Gritou Dona Lúcia, sua voz carregada de desespero enquanto passos pesados ecoavam, a cena tomando uma forma trágica. Isso não vai terminar bem. Arthur sentiu as pernas fraquejarem, a realidade virando uma montanha-russa de emoções. A sala parecia girar. As investigações e olhares apressados construíam uma rede de segredos a se desvelar. Agora qualquer resquício de confiança se dissipava como neblina ao sol. Ele teve a sensação de que estava à borda de um abismo. Os rostos dos estranhos se transformando em caricaturas de juízes risonhos. A história da sua vida, recheada de promessas e ajuda, tinha uma raiz tão bizarra que parecia impossível. Depois disso, o que sobraria? Se o passado não é completamente enterrado. Arthur olhou nos olhos de Renato, esperando alguma pista, uma resposta, pois seu coração pulsava com uma única pergunta. Quem realmente ele poderia confiar? Arthur respirou fundo, o suor escorrendo pela testa, enquanto a sala observava cada movimento. A declaração de sua mãe reverberava em seus ouvidos, uma tempestade de dúvidas assolando sua mente. Ele se sentia como se estivesse segurando uma arma, preparado para disparar, mas preso em um dilema cruel. Arthur, você não pode confiar nele. As palavras dela ecoavam, cortantes e inquietantes. Renato, em pé ao seu lado, também parecia atormentado. O rosto dele se desenhava entre a raiva e a preocupação, o tipo que grita segredos enterrados. O olhar de todos na sala se alternava entre os dois, uma dança de sussurros e olhares, como se buscassem por um sinal do que estava prestes a acontecer. A senhora está errada. Conseguiu finalmente articular Arthur,
sua voz tremendo. Mas cada palavra tinha um peso insuportável, e ele sabia que a barra estava alta. O que ela estava escondendo? O que Renato escondia? Ele sentiu o coração acelerar enquanto o calor da atenção do público o envolvia. Mas antes que o debate pudesse continuar, um estrondo cortou o ar, fazendo todos se virarem. A porta dos fundos eclodiu em uma explosão, e um homem alto, vestido de terno negro, irrompeu na sala. As sobrancelhas de Arthur se ergueram e o coração parou. O homem tinha um semblante familiar, mas nada que ele esperasse ver ali. Dona Lúcia, chamou o novo visitante com um tom de triunfo. Você não deveria estar aqui. Dona Lúcia ficou branca. Carlos, murmurou a voz quase falhando sob a pressão do momento. Arthur piscou, o nó na garganta crescendo. Carlos era seu pai. Desaparecera há anos, levado pela vida que a mãe tentara esconder dele. Mas quem era aquele homem? O que desejava aqui? O olhar dele era cortante e calculista. Os papéis não devem ser invertidos, querida. Sabemos de uma certa dívida que você contraiu, não é mesmo? Um bilionário não paga por ela? Agora, relaxe e deixe o nosso negócio fluir. Disse Carlos, olhando para Renato com um sorriso malicioso. A sala estremeceu. Murmúrios começavam a circular enquanto as palavras viajavam, enredando todos na trama. O que você está insinuando? Cortou Renato, a voz já baixa, mas com uma ameaça latente. O brilho de sua fortuna, tão intocável, agora parecia a um passo de desmoronar. Arthur sentiu o coração disparar. O que você quer dizer com dívida? Ele queria saber. O que seu pai quisera? Que tipo de acordo a mãe fizera que envolvesse aquela figura obscura? Não se preocupe, garoto. Sua mãe fez o que tinha que fazer. Ela sempre protegeu você, mas a verdade é que nossos laços são bem mais profundos e perigosos do que você imagina. Carlos continuou, a voz presa entre simpatia e desprezo. Renato poderia ser a chave, mas o preço de uma árvore nunca foi a sombra, foi a raiz. O choque na sala era palpável. Olhares se cruzavam como faíscas, o ar carregado de tensão. Arthur, preso entre a raiva e o medo, encarou Renato, que já começava a se mover, como um tigre dentro da jaula, buscando uma saída. O que sua mãe realmente fizera? O que as sombras do passado escondiam? Você não pode confiar nele, Arthur, gritou Dona Lúcia, sua voz carregada de desespero enquanto passos pesados ecoavam, a cena tomando uma forma trágica. Isso não vai terminar bem. Arthur sentiu as pernas fraquejarem, a realidade virando uma montanha russa de emoções. A sala parecia girar. As investigações e olhares apressados construíam uma rede de segredos a se desvelar. Agora, qualquer resquício de confiança se dissipava como neblina ao sol. E então, um grito cortou o ar, vindo da plateia. Cuidado! Uma mulher de cabelo desgrenhado se lançou para o palco. Sua expressão era de absoluta urgência. Ele não é quem diz ser. Tudo isso é uma armadilha. Arthur olhou para o rosto da mulher, perplexo. Era uma antiga amiga de sua mãe, alguém que havia desaparecido da vida deles anos atrás. O caos imediatamente se instalou, e a sala parecia prestar atenção apenas nela. Você tem que ouvir a verdade, Arthur, gritou ela, enquanto a segurança tentava contê-la. Carlos não só está ligado às suas origens, mas também se envolveu em coisas que você não pode imaginar. Suas vidas estão entrelaçadas em mentiras que vão muito além do que você pensa. A revelação varreu Arthur como um furacão. Ele olhou para Renato, os olhos cheios de perguntas. O passado que ele pensava ter superado voltava com uma força brutal, e a linha entre amigo e inimigo tornava-se indistinta. Arthur, eu posso explicar, disse Renato, sua voz ecoando na sala, mas o som das palavras parecia distante e inaudível. A sala, antes cheia de expectativas e promessas, agora pulsava de incerteza e desespero. Arthur estava à beira de uma revelação que poderia mudar tudo o que pensava saber sobre sua vida.
sobre Renato, sobre a sua própria história, e a verdade que se aproximava trazia uma sombra que poderia destruir todos ao seu redor. Com o coração acelerado, Arthur se lembrou das palavras da mulher e do peso da dívida que sua mãe tentara esconder. O que mais ele não sabia, e quem realmente estava do seu lado. E assim, à medida que os olhares se entrelaçavam, o destino de todos estava prestes a ser revelado, enquanto o silêncio pesado da sala implorava por res. Arthur respirou fundo, o suor escorrendo pela testa enquanto a sala observava cada movimento. A declaração de sua mãe reverberava em seus ouvidos, uma tempestade de dúvidas assolando sua mente. Ele se sentia como se estivesse segurando uma arma, preparado para disparar, mas preso em um dilema cruel. Arthur, você não pode confiar nele. As palavras dela ecoavam, cortantes e inquietantes. Renato, em pé ao seu lado, também parecia atormentado. O rosto dele se desenhava entre a raiva e a preocupação, o tipo que grita segredos enterrados. O olhar de todos na sala se alternava entre os dois, uma dança de sussurros e olhares, como se buscassem por um sinal do que estava prestes a acontecer. A senhora está errada, conseguiu finalmente articular Arthur, sua voz tremendo. Mas cada palavra tinha um peso insuportável, e ele sabia que a barra estava alta. O que ela estava escondendo? O que Renato escondia? Ele sentiu o coração acelerar enquanto o calor da tensão do público o envolvia. Mas antes que o debate pudesse continuar, um estrondo cortou o ar, fazendo todos se virarem. A porta dos fundos eclodiu em uma explosão, e um homem alto vestido de terno negro irrompeu na sala. As sobrancelhas de Arthur se ergueram, e o coração parou. O homem tinha um semblante familiar, mas nada que ele esperasse ver ali. Dona Lúcia, chamou o novo visitante com um tom de triunfo. Você não deveria estar aqui. Dona Lúcia ficou branca. Carlos, murmurou, a voz quase falhando sob a pressão do momento. Arthur piscou, o nó na garganta crescendo. Carlos era seu pai. Desaparecera há anos, levado pela vida que a mãe tentara esconder dele. Mas quem era aquele homem? O que desejava aqui? O olhar dele era cortante e calculista. Os papéis não devem ser invertidos, querida. Sabemos de uma certa dívida que você contraiu. Não é mesmo? Um bilionário não paga por ela. Agora, relaxe e deixe o nosso negócio fluir, disse Carlos, olhando para Renato com um sorriso malicioso. A sala estremeceu. Murmúrios começavam a circular enquanto as palavras viajavam, enredando todos na trama. O que você está insinuando? Cortou Renato, a voz já baixa, mas com uma ameaça latente. O brilho de sua fortuna, tão intocável, agora parecia a um passo de desmoronar. Arthur sentiu o coração disparar. O que você quer dizer com dívida? Ele queria saber. O que seu pai fizera? Que tipo de acordo a mãe fizera que envolvesse aquela figura obscura? Não se preocupe, garoto. Sua mãe fez o que tinha que fazer. Ela sempre protegeu você. Mas a verdade é que nossos laços são bem mais profundos e perigosos do que você imagina. Carlos continuou, a voz presa entre simpatia e desprezo. Renato poderia ser a chave, mas o preço de uma árvore nunca foi a sombra. Foi a raiz. O choque na sala era palpável. Olhares se cruzavam como faíscas, o ar carregado de tensão. Arthur, preso entre a raiva e o medo, encarou Renato, que já começava a se mover como um tigre dentro da jaula, buscando uma saída. O que sua mãe realmente fizera? O que as sombras do passado escondiam? Você não pode confiar nele, Arthur, gritou Dona Lúcia, sua voz carregada de desespero enquanto passos pesados ecoavam, a cena tomando uma forma trágica. Isso não vai terminar bem. Arthur sentiu as pernas fraquejarem, a realidade virando uma montanha-russa de emoções. Os olhares de todos estavam fixos nele e uma sensação de claustrofobia tomou conta. Ele teve a impressão de que estava se afogando em um mar de segredos e mentiras. E nesse momento, uma mulher de cabelo desgrenhado apareceu no meio da multidão,
seus olhos saltando de fervor. Arthur, você precisa saber. A sala, o apoio que ele sempre teve, a figura que havia sido sua âncora, agora era uma completa estranha. Carlos sorriu, um sorriso que mostrava dentes afiados. Ela sempre foi boa em esconder a verdade. Mas o que você não sabe, o que ela fez para você estar aqui, isso pode mudar tudo. O ar ficou tenso, a sala agora pulsando com uma nova onda de murmúrios. Estrondos de incredulidade moldavam o ambiente. Cada olhada trocada carregava um novo peso. Novas possibilidades se formavam. Arthur sentiu um nó se formar no seu estômago. As lembranças felizes da infância começaram a se desvanecer. A imagem de sua mãe, de tudo que ele amava, fragmentando-se. Quem sou eu? A pergunta martelava a sua mente, ecoando como um grito ensurdecedor. Enquanto a mulher olhava nos olhos de Arthur, ele percebeu que um novo jogo havia começado. Ele precisaria descobrir quem realmente era, e como isso se entrelaçava com Carlos, Renato e a verdade que sua mãe havia escondido. O que mais estava enterrado nesse passado? A sala, antes vibrante de esperança, agora estava repleta de mistério e desconfiança. Um novo horizonte havia se aberto. Um abismo de segredos que prometia engolir a todos, e a única certeza que Arthur tinha era que a partir daquele momento nada seria igual. O que restava das relações, agora manchadas de incertezas, poderia desmoronar a qualquer instante. O passado, antes um mero detalhe, agora se tornava a chave de um futuro imprevisível. Quem seria o próximo a desmoronar? Arthur respirou fundo, o suor escorrendo pela testa, enquanto a sala observava cada movimento. A declaração de sua mãe reverberava em seus ouvidos, uma tempestade de dúvidas assolando sua mente. Ele se sentia como se estivesse segurando uma arma, preparado para disparar, mas preso em um dilema cruel. Arthur, você não pode confiar nele. As palavras dela ecoavam, cortantes e inquietantes. Renato, em pé ao seu lado, também parecia atormentado. O rosto dele se desenhava entre a raiva e a preocupação, o tipo que grita segredos enterrados. O olhar de todos na sala se alternava entre os dois, uma dança de sussurros e olhares, como se buscassem por um sinal do que estava prestes a acontecer. A senhora está errada, conseguiu finalmente articular Arthur, sua voz tremendo. Mas cada palavra tinha um peso insuportável, e ele sabia que a barra estava alta. O que ela estava escondendo? O que Renato escondia? Ele sentiu o coração acelerar enquanto o calor da atenção do público o envolvia. Mas antes que o debate pudesse continuar, um estrondo cortou o ar, fazendo todos se virarem. A porta dos fundos eclodiu em uma explosão, e um homem alto, vestido de terno negro, irrompeu na sala. As sobrancelhas de Arthur se ergueram, e o coração parou. O homem tinha um semblante familiar, mas nada que ele esperasse ver ali. Dona Lúcia, chamou o novo visitante com um tom de triunfo. Você não deveria estar aqui. Dona Lúcia ficou branca. Carlos, murmurou, a voz quase falhando sob a pressão do momento. Arthur piscou, o nó na garganta crescendo. Carlos era seu pai, desaparecera há anos, levado pela vida que a mãe tentara esconder dele. Mas quem era aquele homem? O que desejava aqui? O olhar dele era cortante e calculista. Os papéis não devem ser invertidos, querida. Sabemos de uma certa dívida que você contraiu, não é mesmo? Um bilionário não paga por ela. Agora, relaxe e deixe o nosso negócio fluir, disse Carlos, olhando para Renato com um sorriso malicioso. A sala estremeceu. Murmúrios começavam a circular enquanto as palavras viajavam, enredando todos na trama. O que você está insinuando? Cortou Renato, a voz já baixa, mas com uma ameaça latente. O brilho de sua fortuna, tão intocável, agora parecia um passo de desmoronar. Arthur sentiu o coração disparar. O que você quer dizer com dívida? Ele queria saber. O que seu pai fizera? Que tipo de acordo a mãe fizera que envolvesse aquela figura obscura? Não se preocupe, garoto. Sua mãe fez o que tinha que fazer. Ela sempre protegeu você. Mas a verdade é que nossos laços são bem mais profundos e perigosos do que você imagina.
Carlos continuou, a voz presa entre simpatia e desprezo. Renato poderia ser a chave, mas o preço de uma árvore nunca foi a sombra. Foi a raiz. O choque na sala era palpável. Olhares se cruzavam como faíscas. O ar carregado de tensão. Arthur, preso entre a raiva e o medo, encarou Renato, que já começava a se mover, como um tigre dentro da jaula, buscando uma saída. O que sua mãe realmente fizera? O que as sombras do passado escondiam? Você não pode confiar nele, Arthur, gritou Dona Lúcia, sua voz carregada de desespero, enquanto passos pesados ecoavam, a cena tomando uma forma trágica. Isso não vai terminar bem. Arthur sentiu as pernas fraquejarem, a realidade virando uma montanha russa de emoções. Os olhares de todos estavam fixos nele, e uma sensação de claustrofobia tomou conta. Ele teve a impressão de que estava se afogando em um mar de segredos e mentiras. Então, de repente, enquanto o caos se intensificava, um grito ressonou pela sala. Pare tudo isso! Uma mulher, desconhecida para Arthur, mas determinada, irrompeu na cena. A verdade é muito mais profunda do que pensam. Os olhares se voltaram para ela, confusos e intrigados. Eu sou uma colaboradora da sua mãe. Sobre a dívida, Arthur, o que Carlos disse é só a superfície de um muito mais sombrio. Sua voz tremia, mas o fervor era real. A mulher passou por Arthur, sua expressão delineada por uma urgência palpável, como se soubesse que a revelação precisava ser feita. Carlos não é apenas seu pai. Ela respirou pesado enquanto o silêncio se espraiava como neblina. Ele abocanhou tudo, mente e coração. Toda a riqueza que você conhece, tudo. E sua mãe fez um pacto com ele. Um pacto que envolve você. E o que Carlos realmente deseja se estende muito além das finanças. Arthur piscou. O fluxo de informações era como um furacão. Ele nunca tinha questionado o passado dela, mas agora tudo parecia uma grande farsa, um arranjo em que ele era uma peça desprezível. O nó na garganta se apertou. Arthur, você tem que acreditar em mim, continuou a mulher, desesperada, enquanto o murmúrio crescente na sala fazia os rostos se torcerem em confusão. Eu sou aqui para libertá-lo dessa armadilha. A mulher apontou para Carlos, e a sala pareceu suspender a respiração. O verdadeiro controlador sempre esteve mais perto do que pensavam. Não é o homem que apenas quer seu dinheiro. É um homem que quer o seu futuro, sua vida. O choque se espalhou como um impacto. Arthur olhou para Renato, que parecia tão perdido quanto ele. O que significava isso? Quem poderia confiar? O que mais havia por trás daquela fachada de riqueza? O espírito de resistência surgia, mas a incerteza da verdade doía mais que uma lâmina afiada. Ele se viu no centro deste redemoinho. Agora a sala pulsava com uma nova energia. Cada olhar, cada suspiro, cada palavra ouvida no silêncio, parecia carregar um peso insuportável. Arthur lutou contra as lágrimas, enquanto tudo o que conhecia desmoronava. O que seria da vida dele agora? Ele estava prestes a descobrir que talvez o vínculo mais forte seja aquele que mais se disfarça. Então, qual era a verdadeira natureza das relações ao seu redor? A resposta poderia estar dentro de cada segredo, nas sombras da sala. Assim, com um nó apertado naquela mente, ele se questionou. O que realmente aconteceria quando tudo viesse à tona? O ar estava pesado, como se todo o prédio respirasse em uníssono, estrangulando as palavras que os presentes sentiam na garganta. Arthur estava no meio desse caos, um campo de batalha emocional. O que aquela mulher dissera mudara tudo, mas ele ainda não conseguia entender completamente. Um burburinho começou entre a multidão, como ondas se espalhando após uma pedra lançada na água. Você não pode ser sério, gritou uma pessoa na plateia, sua voz se destacando no silêncio. Isso não pode estar acontecendo. Arthur sentiu um nó se formando no estômago. Seu coração pulsava com força. As palavras da mulher reverberavam na sua mente. A verdade é muito mais profunda. O que mais havia que ele não sabia? A sala estava cheia de rostos aterrorizados, cada um parecendo questionar sua própria história.
Os olhos dele se fixaram em Renato, que estava paralisado, o semblante petrificado. Arthur queria encontrá-lo. O que ele sabia, o que ele não disse. Mas antes que pudesse se mover, Carlos, seu pai, deu um passo à frente, um sorriso cruel em seu rosto. "Ah, a diva da verdade aparece", ele falou, a falsidade transbordando de suas palavras. "Vamos ver se você consegue ajudar este garoto, como sua mãe o fez. Ela estava tão protetora. Mas o que você realmente sabe sobre seu passado, sobre os acordos que fizemos?" Arthur sentiu sua respiração falhar. Acordos? A palavra escapou de seus lábios como um sussurro. Um vazio imenso tomou conta do seu ser. Ele se sentiu despido, como se todas as camadas de segurança de sua vida estivessem sendo arrancadas, uma a uma. Dona Lúcia, sua mãe, estava agora em uma batalha silenciosa. Seu olhar era de raiva, medo e talvez desespero. "Carlos, fique longe do meu filho. Você não tem ideia do que está fazendo." Seu tom carregado de emoção estremeceu a sala. O caos começava a tomar conta do ambiente. Olhares incrédulos giravam entre os personagens principais. Neste exato momento, um som alto cortou o ar. A porta dos fundos foi explodida. Uma sombra irracional entrou para dentro com um rugido. Um homem sobrecarregado de violência e vingança, com um revólver em punho, estava ali. Os olhos dele eram frios como gelo, e a sua presença cortou a sala como uma faca. O silêncio era tão profundo que você poderia ouvir um coração acelerado, talvez o de Arthur. "Eu vou levar o que é meu, e não vou deixar ninguém me impedir", ele gritou, sua voz ressoando na sala tensa. Todos congelaram, e os olhares se voltaram, misturando terror e confusão. Arthur ficou espantado, e cada parte da sua realidade ameaçava desmoronar. "Fique longe dele", gritou Carlos, segurando-se como uma rocha, mas seu tom traía seu medo. A tensão subiu, e o homem com a arma começou a se mover em direção a Arthur, um predador em busca de sua presa. "Você não sabe quem eu sou, mas sei quem você é." O homem avançou, seus olhos queimando com uma fúria frenética. "Arthur, você é a chave para tudo isso. Você não sabe dos riscos, do que você realmente herdou." A sala parecia girar, como se o mundo tivesse sido virado de cabeça para baixo. "Herdou?" Arthur disse, sua voz chamuscada pela confusão e medo. A identidade que ele sempre conhecera, a vida que tinha vivido, agora se fragmentava em 1000 pedaços. "Calma!" Renato finalmente se fez ouvir, sua voz cortando através do tumulto. Mas era como se nenhum deles o escutasse. O tiroteio estava prestes a começar, e ali, naquele espaço cheio de segredos, a verdade mais avassaladora estava prestes a ser revelada. Arthur sentiu que seu mundo estava prestes a se desmoronar. O que esse homem sabia sobre ele? E por que isso importava tanto? Os olhares de todos estavam fixos nele, como se ele fosse o centro desse furacão, desesperados por respostas que nem ele tinha. Diante do iminente perigo, uma única pergunta ecoava em sua mente: até onde a verdade pode levar uma pessoa? E, principalmente, quem estava realmente no controle? A tensão no ar, carregada de incertezas, tornou-se quase elétrica. O futuro de Arthur estava na balança, e enquanto a cena se desenrolava, uma nova realidade começava a tomar forma. O que viria a seguir poderia arruinar a todos, ou talvez libertá-los de uma prisão invisível. O tempo parecia ter parado, mas a tempestade estava prestes a desabar de uma vez. E a única certeza que restava era que nada nunca mais seria o mesmo. Arthur sentiu o coração disparar. O homem de terno negro estava cada vez mais perto, e ele sabia que a situação estava prestes a explodir. Carlos, seu pai, estava em um canto, o rosto pálido, mas com uma expressão que transbordava desespero. Mas a atenção de todos, inclusive a sua, estava na figura à frente,
que segurava a arma com uma mão trêmula, mas decidida. Eu sei, Tzu. Você não pode escapar da verdade. A tensão era palpável. O barulho na sala ficou ensurdecedor, com murmúrios e sussurros se intensificando. Pessoas se moviam para trás, criando um espaço vazio ao redor do homem, como se todos quisessem se proteger de uma tempestade iminente. Arthur sentiu um nó na garganta, e sua mente girava com perguntas. Quem era esse homem? O que ele sabia que poderia mudar tudo? Arthur, não escute, ele está mentindo, gritou Dona Lúcia, mas a voz dela parecia distante, como se estivesse chamando de um lugar que Arthur não conseguia alcançar. Leia a situação. Ele não é quem diz ser. O homem à sua frente transformou-se. Sua expressão de raiva se misturou com algo mais, algo tão profundo que chegou a ser aterrador. Você realmente pensa que ela é sua mãe? Elas têm segredos que vão te derrubar. Cada palavra dele era como um golpe, e a tensão na sala aumentava a cada respiração. E então tudo aconteceu em um piscar de olhos. O homem ergueu a arma, a multidão ofegou em uníssono. As reações foram rápidas, mas lentas ao mesmo tempo, como se o tempo tivesse desacelerado. Arthur viu Renato se movimentar, seu rosto em estado de alerta, e então, no meio do ruído crescente, um estalo repentino. O homem com a arma disparou. O som do tiro ecoou pela sala, e um grito cortou o ar. Era Dona Lúcia, a expressão de horror estampada no rosto. Mas em vez do impacto esperado, todos ficaram atordoados. Quando o eco do tiro ainda ressoava, Arthur viu a verdade. O homem não havia mirado em ninguém. A bala encontrara seu alvo, mas não na direção que todos esperavam. Ele mesmo tinha se ferido acidentalmente. Um silêncio mortal se instalou, a tensão evaporando como fumaça. O homem tombou para o lado e a arma caiu de sua mão. Todos estavam paralisados, com os olhares fixos na cena surreal. Arthur correu para ele, sentindo uma onda de emoções turbulentas. O homem estava claramente em choque, sangue escorrendo por seu lado. A fúria de antes se transformava em desespero. Qual é o seu nome? Arthur perguntou, mas a resposta não veio. O olhar vazio do homem trazia algo familiar, uma essência que fez Arthur hesitar. Em um momento quase mágico, Arthur percebeu. O homem não era apenas um adversário sombrio. Ele era alguém que tinha um profundo vínculo com sua história. Você é meu irmão? As palavras escaparam dos lábios de Arthur, e o murmúrio na sala se intensificou, as pessoas sussurrando, algumas com as mãos na boca, chocadas. Ele sentiu um peso inimaginável em seu peito. O homem era mais que um estranho. Ele estava ligado a tudo que Arthur desconhecia, descobrindo que a história da sua vida não era apenas sobre segredos e embustes, mas sobre laços ainda mais profundos. Sim, sou eu. O homem respondeu, a voz fraca, um fio de familiaridade na entonação. E a realidade se desdobrava como um tabuleiro de xadrez, cada movimento arriscado revelando a verdade que todos temiam descobrir. Arthur recuou, o abalo emocional esmagador. O que essa nova revelação significava para ele, para sua vida com Renato e para sua mãe? Agora todos em volta olhavam com uma nova percepção. A batalha interna entre os laços familiares e a dor do passado tornava-se mais intensa. A sala estava à beira do colapso e cada olhar estava aterrorizado e interrogativo. Arthur precisava entender. A vida que conhecia estava desmoronando, mas ao mesmo tempo uma nova verdade emergia. O que mais ele não sabia sobre sua família? Quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras? A tensão estava de volta e tudo acabou de mudar. As respostas que cercavam Arthur estavam se formando em um emaranhado de mistério e dor. A única certeza era que tudo o que ele considerou seguro agora parecia absolutamente incerto. O passado revelado não apenas mudava seu presente, mas também ameaçava seu futuro. Qual era o verdadeiro custo do amor e da lealdade? E agora que ele sabia da existência de um irmão, o que isso significava para as escolhas que estava prestes a fazer?
A jornada estava apenas começando. A sala estava em silêncio. A tensão era palpável. Arthur mal conseguia processar o que estava acontecendo. O homem à sua frente, esse irmão perdido, estava ferido e agora um novo dilema surgia. Quem ele realmente era? Enquanto todos ainda estavam atordoados, o que aconteceu a seguir foi como um furacão. O homem olhou nos olhos de Arthur e, com dificuldade, começou a falar. Você precisa entender, Arthur. Não se trata apenas de nós dois. Ele parecia desesperado, suas palavras saindo em um fio frágil de voz. A nossa mãe, ela fez um pacto. Mas não era só por dinheiro. Havia algo muito pior em jogo. Nesse instante, um barulho ensurdecedor cortou o ar, como um trovão. As portas se abriram abruptamente e uma mulher entrou, ofegante, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Ela era exausta, como se tivesse corrido por quilômetros. Pare, todos vocês! Não podem deixar isso acontecer! Gritou. E logo todos os olhares se viraram para ela. Arthur a reconheceu. Era Sofia, a melhor amiga de sua mãe. A expressão dela era de terror. Arthur, eu não sei como você não viu. Eles estão vindo. Eles estão atrás de você. A mente de Arthur rodava. O que ela queria dizer? Seu coração acelerou e a inquietação tomou conta do ambiente. A sala estava quente. As pessoas olhavam de um para o outro em busca de respostas. Carlos, que até então tinha se calado, imediatamente se endireitou, seu olhar se endurecendo. Sofia, o que você sabe que não está dizendo? Ele questionou, tentando controlar a situação. Mas a expressão dela era de pura angústia. É tudo uma armadilha, Arthur. A vida que você leva não é o que parece. Eles querem você, não por quem você é, mas pelo que você representa. A cada palavra, a tensão aumentava, como um fio esticado prestes a estourar. Arthur olhou para a mulher, confuso. Quem são eles? O que você quer dizer? A urgência em sua voz revelava sua crescente ansiedade. Ele começou a perceber que a revelação do irmão já não era o ponto central. Algo muito maior estava se desenrolando. Os homens de preto, aqueles que estão atrás do dinheiro e do poder, querem você, Arthur, porque você é a chave para um segredo que pode mudar tudo. Eles sabem que você tem um dom, uma capacidade que vai além do normal. As palavras de Sofia reverberaram na sala como um eco, e cada um estava preso na sua confusão. Arthur piscou, tentando processar. Um dom? Que tipo de dom? A incredulidade se misturava à dor. O que ele nunca soube era que a verdade sobre sua origem não era só triste, mas envolvia algo bizarro e inexplicável. Por um momento, o tempo parecia ter parado. O silêncio foi quebrado novamente quando o homem ferido sussurrou. Eles podem estar ouvindo. Precisamos sair daqui, agora. O desespero começou a transformar o clima da sala. Os murmúrios tornaram-se mais agudos, o que antes era apenas um evento desconfortável, agora parecia uma cena premonitória. Nesse instante, uma série de explosões ecoou, o eco reverberando como se o próprio chão estivesse sendo quebrado. As luzes falharam, a sala se mergulhou na escuridão, e gritos surgiram. A única coisa que Arthur pôde ver foi o rosto de sua mãe horrorizado, antes que a escuridão tomasse conta. A realidade que ele pensava conhecer estava se desfazendo. As luzes piscaram de volta, e quando elas retornaram, a sala estava em caos. O homem que antes estava ferido agora desaparecera entre as sombras, e a mulher, Sofia, estava no chão, seu olhar fixo no vazio. Arthur sentiu uma lâmina fria atravessar seu coração. O que estava acontecendo? Quem eram aqueles que vieram atrás dele? Enquanto a confusão reinava, uma ideia perturbadora começou a tomar forma. E se tudo o que ele conhecia estivesse intrinsecamente ligado a um jogo de poder que só agora estava começando a revelar suas peças? Ele não poderia deixar isso acabar assim. Com o coração acelerado, a mente fervilhando em busca de respostas, uma única pergunta ecoava. O que mais estava por vir? O caos tomou conta da sala. Arthur estava paralisado. O rosto do homem ferido à sua frente, enegrecido pelo desespero.
Ele tinha um irmão, e a revelação estava mais próxima do que ele jamais imaginou. A expressão de Sofia, sua antiga amiga de confiança, era tão crua quanto o pavor iminente. Carlos, no entanto, não estava disposto a desistir. "Você me traiu, Sofia", gritou, a voz dele ecoando. "Isso não pode acabar assim." Era a chance de Arthur perceber que não era só sobre ele. Aquilo era uma batalha familiar, uma guerra contra segredos, e cada um ali tinha algo a perder. A sala virou um campo de tensão. A luz piscava, e cada estrondo do lado de fora fazia todos se encolherem. Arthur olhou de um lado para o outro, tentando entender como tudo tinha chegado até ali. O que mais o irmão ferido sabia? "Precisamos sair", gritou o homem. Seu tom urgia por ação. Arthur percebeu que o perigo estava além dos laços familiares. Era uma ameaça viva, um grupo que se aproximava. A multidão começou a entrar em pânico. Os murmúrios se tornaram gritos. Então Sofia tomou a frente. "Todo mundo saiam!" Ela moveu a cabeça em direção a uma saída. Um plano nebuloso formava-se em sua mente. "Não podemos ficar aqui. Estão vindo e vão querer Arthur." Arthur sentiu uma onda de adrenalina. "Se mamãe fez um pacto, precisamos entender isso. Não podemos correr." Mas a urgência era mais forte. Ele olhou para Renato, que acariciava o queixo, apreensivo. Renato também precisava de esclarecimentos. Mas a iminência da ameaça o cortava como lâmina afiada. "Chega! Vamos!" gritou Carlos, e um ar de desespero correu pela sala. Arthur hesitou, mas a divisão estava ali. Quem realmente era seu aliado? Ele não poderia mais confiar apenas na imagem que tinha da sua família. As pessoas começaram a se mover em direção à saída. O irmão de Arthur se arrastou, sem força, mas com um impulso de sobrevivência. A maioria não sabia, mas o que eles enfrentariam poderia determinar mais do que suas vidas. Tentaria rasgar as verdades que sempre foram enterradas. Em um momento de clareza, Arthur se lançou. "Se vamos escapar, que o façamos juntos." O eco de sua voz reuniu olhares de quem ainda hesitava. Para Arthur, aquele era o momento de coragem. "Sofia, me mostre o caminho. Isso não pode acabar assim." Ele não podia deixar que o legado da mãe se dissipasse em meio ao caos. E assim, o grupo começou a avançar. Um bando de almas ligadas pelo destino e pelo medo. Olhares de desconfiança trocavam-se a cada passo, mas a decisão estava tomada. Ao passarem pela porta, um universo de possibilidades se abria na escuridão. Enquanto os sons do perigo se distanciavam, a luz da rua se ergueu, um prenúncio de novos desafios. Arthur. O irmão e Renato já não eram apenas inimigos ou amigos. Eram todos parte de uma história complexa, um novo começo e, quem sabe, um novo futuro. Mas no fundo do coração, a dúvida ainda pulsava. Quem ele realmente era? E o que mais seu pai e a sua mãe esconderam? A tempestade estava longe de terminar. O que viriam a enfrentar ainda permanecia um mistério. É hora de um novo capítulo começar. Se você gostou dessa história e quer ver mais, você precisa se inscrever no canal agora. Não fique de fora das próximas aventuras que temos guardadas. Esmague o botão de like. Isso ajuda muito a alimentar o algoritmo e trazer mais histórias incríveis. Deixe suas reações e teorias nos comentários. Adoraríamos saber o que você acha. E não esqueça, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância do seu apoio. Vamos juntos para as próximas jornadas.